Aníbal Moreno, praticamente fechado com o Palmeiras. Será? Fala, turma, quando surge, depois de muito tempo de volta aqui para trocar uma ideia mais direta com você, para a gente bater um papo a respeito de futebol e a respeito principalmente de Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Cara, e já volto com essa notícia aqui de Aníbal Moreno, praticamente fechado com o Palmeiras, tá por detalhes, exames médicos, aquele blá 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 todo que a gente já sabe. E eu queria trocar uma ideia com vocês, na verdade não é nem sobre a contratação do Aníbal Moreno, até porque eu escolhi e optei por falar a respeito desse jogador. Na verdade, vou esperar para falar desse jogador se fechar, se assinar, para a gente discutir, porra, tempo de contrato, valor, posição, aonde pode jogar, aonde não pode, se o Abel vai utilizar, não vai utilizar. Isso tudo deixa para depois. Mas eu achei essa notícia interessante por dois motivos, né? Uma, por ser uma notícia já que o torcedor do Palmeiras está acostumado a ler, e outra pelo momento. E é a respeito disso que eu queria trocar uma ideia com vocês, que eu queria passar uma visão aqui para vocês, uma interpretação que eu tive e acredito que você já tenha tido. E que se você não teve, ou até mesmo se você já teve, eu gostaria de recapitular alguns passos aqui até chegar nessa notícia, para que a gente possa identificar alguns padrões aí de comportamento na diretoria do Palmeiras. Então, tudo começa com aquela famigerada coletiva da presidente Leila Pereira semana passada, né? Que pegou muito mal para ela, ninguém gostou, seja torcedor organizado, seja o torcedor comum não organizado, ou seja o torcedor lá de dentro, o conselheiro. Leila Pereira foi muito arrogante naquela coletiva, quando disse que o Palmeiras, caso não seguisse os passos da gestão dela quando ela saísse, voltaria para a Série B, dizendo que ela praticamente salvou o Palmeiras quando chegou em 2015 e até dizendo também que o Palmeiras em 2014 não caiu por méritos de terceiros, o que é um profundo desconhecimento do que aconteceu naquele ano, mas natural. Até porque acho que a Leila não tinha conhecimento de futebol e muito menos do Palmeiras até entrar no Palmeiras em 2015. Apesar dela falar que sempre foi palmeirense, né? Uma coisa que a gente desconfia e discorda e eu posso dizer com certeza que não é palmeirense. Não é palmeirense. E nunca será, como disse o Paulo Nobre, uma de nós de verdade. E além disso, ela citou nessa entrevista coletiva a questão do conflito de interesses, dizendo não entender se tinha conflito de interesses, da onde vinha esse conflito de interesses. Eu não sei se ela estava bancando a sonsa e não entendia, ou se de fato ela não consegue enxergar o conflito de interesses. Leila, se você não consegue enxergar o conflito de interesses, quando você convoca uma coletiva, uma entrevista para a imprensa como presidente do Palmeiras, mas na qual você ataca o torcedor do Palmeiras, na qual você denigre a imagem do Palmeiras e se mostra indignada com o ataque às lojas do patrocinador do Palmeiras, que você também é presidente, para mim isso é uma amostra muito clara do conflito de interesses que existe. Você convoca uma coletiva como presidente do Palmeiras, mas para destilar o seu ódio como presidente da patrocinadora do Palmeiras. Depois ela cita também a questão da empresa Placar, né, que tem o avião, que vai ceder as viagens ao Palmeiras, que o Palmeiras vai economizar e que ela não vê problema algum nisso e que se chegasse em qualquer time com essa proposta, qualquer time aceitaria. E eu discordo fortemente disso. Primeiro, que se eu, ou você, ou nós abrimos uma empresa amanhã, seja de qualquer prestação de serviço, eu duvido que o Palmeiras vai aceitar que a gente preste serviço de graça em troca da marca Palmeiras, em troca da exposição vinculada à marca Palmeiras. Ninguém vai conseguir isso. Talvez se você chegar num clube de menor expressão, de uma Série C, de uma Série D, talvez você até consiga, porque vai ser vantajoso para aquele clube economizar, como ela mesmo disse, 3 milhões de reais. Agora, para o Palmeiras, não. Nunca foi um problema viajar de avião. É claro que a malha aérea, como ela mesmo disse, tem os seus problemas de logística, de horário. Você fica refém ou você fica à mercê, na verdade,
daqueles horários que a companhia aérea disponibiliza e tem para te oferecer. Mas isso nunca foi um problema gigantesco a ponto de precisar ceder à marca, o impulsionamento que a marca do Palmeiras dá, simplesmente para realizar viagens de graça. E claro que nessa, a companhia Placar, a empresa Placar da presidente Leila Pereira, na qual ela é dona também dessa empresa, está ganhando muito mais com essa exposição, porque é uma empresa que praticamente saiu do processo embrionário e nasceu ontem e já tem como primeiro cliente, isso mesmo, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem não gostaria de ter como primeiro cliente da sua prestadora de serviços a Sociedade Esportiva Palmeiras em troca da propagação junto à marca, certo? Então, para mim, isso é um conflito de interesses gigante. Sem contar que isso tudo precisa estar documentado, né? Para que lá na frente não vire mais uma dívida para o Palmeiras, para que lá na frente não seja imputado como empréstimo e se torne dívida para as próximas gestões do Palmeiras. Isso tudo eu acho que explica muito bem o conflito de interesse que a dona Leila disse não enxergar e não entender. Isso mostra como a coletiva foi ruim, sem contar os ataques de baixo nível contra a torcida organizada do Palmeiras e, como eu já mencionei, denegrindo a imagem do Palmeiras e mostrando profundo desconhecimento com o sentimento de um palmeirense. Não sabe de fato o que é ser palmeirense e até aí tudo bem, mas nem se dignar a respeitar o que ela tinha que fazer, principalmente como presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, ela fez. Pois bem, essa coletiva teve uma repercussão muito negativa e muito grande na torcida do Palmeiras, e não só na torcida do Palmeiras organizada, mas no torcedor não organizado e também no torcedor lá de dentro, o conselheiro, lá de dentro, o conselheiro que vota, que decide o futuro do Palmeiras, por assim dizer. E isso gerou entrevista, ou melhor, gerou uma live da Mancha Verde respondendo a Leila Pereira. Isso gerou uma carta do Paulo Nobre, que foi muito bem redigida. Para mim, eu acho que ele foi perfeito nas palavras que ele colocou. Para mim, foi um tapa com luva de pelica, com muita elegância e muita educação, e falando de fato o que precisava ser dito. E isso gerou uma sequência em dominó, porque aí a gente teve a entrevista do Beluso para o UOL, que também explica muita coisa e mostra como a Leila não é palmeirense. Depois a gente teve a entrevista do Genaro Marino ao Fred Júnior, que eu recomendo que, se você não acompanhou, acompanhe aqui no canal do YouTube do Fred Júnior, porque é uma entrevista muito boa e esclarecedora, tem muitos pontos informativos. E depois tivemos também do Pedro Horta, outro conselheiro, que também deu entrevista para o Fred Júnior. E ontem tivemos também a entrevista do Savério Orlandi lá para o pessoal do Turma do Amendoim, do Lugol, que eu também recomendo que você assista, porque teve pontos muito importantes. Ou seja, uma sequência de fatos em dominó, ou seja, um empurrando o outro, né? Um acontecendo na sequência do outro, mostrando indignação gigantesca por parte de todos os palmeirenses, independentemente do seu segmento, seja organizado, não organizado ou conselheiro associado ao clube. E claro que isso gera o quê? Gera um questionamento a respeito da gestão Leila Pereira. E através do questionamento é que se surge a oposição, que a gente precisa de uma oposição forte, uma oposição atuante dentro do Palmeiras, e é através desses questionamentos que surge uma oposição. Pois bem, essa foi a repercussão totalmente negativa da falta de aptidão da Leila Pereira em conceder uma entrevista e não conseguir separar esse conflito de interesses entre presidente da patrocinadora e das empresas adjacentes e presidente do Palmeiras, que desrespeitou o torcedor palmeirense como um todo. E para poder tentar contornar isso, porque apesar de ser muito incompetente na gestão do Palmeiras, essa gestão não é. Essa gestão não é. E como que essa gestão começou a tentar dar a volta nessa repercussão negativa? Com duas notícias. A primeira é uma notícia que eu estou colocando aqui do lado para que vocês possam ver, que saiu no diário, no Estado de Minas, no jornal Estado de Minas, na qual cita
o quão transparente, verdadeira, benevolente e competente é a gestão de Leila Pereira. E qual é o intuito qual é o verdadeiro intuito dessa reportagem, dessa matéria? É você não deixar aquele torcedor que se identifica com a gestão Leila Pereira, que enxerga na gestão Leila Pereira uma boa gestão, é você não deixar que esse torcedor se questione a respeito da gestão. Ou seja, você mantém ele próximo de você com uma matéria que atesta e afirma a sua suposta competência, a sua suposta transparência. Ou seja, você coloca uma matéria para que esse cara se sinta confortável em dizer, tá vendo? Ela tem razão, é uma ótima presidente e é uma ótima gestão. Esse é o objetivo dessa matéria. Não deixar que esse cara, que esse torcedor que esteja contente com a gestão, que se sinta identificado, possa questionar isso. E a segunda notícia, a gente já conhece, é a notícia de uma contratação. A contratação do Aníbal Moreno. Porque qual é um dos pontos que existe mais cobrança sobre a gestão Leila Pereira? São as contratações. São as contratações. Então, sendo assim, solta uma matéria a respeito de uma contratação. Para que o foco mude de críticas e questionamentos para a contratação. Para como vai ficar esse time para o ano que vem. Começando a mudar dentro da cabeça do torcedor que estava questionando, todos, é claro, mas uma parcela, para mudar o pensamento, o foco do protesto, dos questionamentos válidos, para uma contratação. Que, vamos ser sinceros, quando o Palmeiras tinha que contratar o Aníbal Moreno, um cara que brigou dentro do Racing e foi até afastado porque queria vir jogar no Palmeiras, queria vir jogar no Brasil, o Palmeiras não realizou essa contratação. Deixou o elenco enfraquecido, deixou o Abel sem opções e, como consequência, fomos eliminados da competição mais importante que tem, que é a Libertadores de América. E agora o Campeonato Brasileiro, na qual, caso essa contratação se confirme, é óbvio que ele não poderá jogar, seria uma contratação para 2024. Esse Campeonato Brasileiro, para mim, já tem dono, que é o Botafogo. O Palmeiras tem a obrigação de correr atrás de uma vaga de Libertadores na fase de grupos. Pelo menos é assim que eu penso. Então, essa notícia pode até se tornar verdade, pode até se concretizar, mas ela ser revelada, ela ser publicada logo após essa repercussão negativa de uma coletiva da presidente, tem um claro objetivo para mim, que é desviar o foco, que é chamar a sua atenção para a contratação e não para, de fato, os questionamentos sobre a gestão e o desrespeito da presidente com o torcedor e com a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. E é para isso que eu quis chamar a atenção nesse vídeo, nesse bate-papo direto aqui com você. Sobre a contratação, eu nem vou falar agora, nem vou problematizar, até porque eu acho que o time precisa mesmo, todo mundo sabe que o time precisa de peças, mas quando se comprovar e se de fato se confirmar, a gente fala a respeito do jogador. E se você concorda com essa interpretação, deixa nos comentários para eu poder saber a sua opinião. E se você discorda também, se você tem algum contraponto, desde que embasado e com educação, é sempre muito bem-vindo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, caso não for inscrito, e até a próxima.